gente, tudo bem com vocês? Estão animados para o nosso último devocional dessa semana? Oi, eu me chamo Karen Feitosa. Eu me chamo Rodolfo Pereira. E vamos para mais um devocional. Mas dessa vez, antes de a gente começar a ler a palavra, eu quero que vocês deixem o seu like aqui, que é muito importante para que esse vídeo alcance mais pessoas. E o versículo de hoje está em Salmos 28:7 e diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Antes da gente começar a falar realmente do devocional, lembrem-se que eu sempre falo lá no nosso Instagram, lembre-se de ler o capítulo inteiro. Se você realmente tem tempo agora nesse momento para fazer o devocional, pega lá a sua Bíblia, abre lá em Salmos no capítulo 28 e lê o capítulo inteiro. É pequenininho, é até o versículo 9. Porque é importante, você vai entender melhor o texto e o contexto. Para a gente poder começar a falar desse versículo, a gente tem que entender primeiro o contexto, como a gente sempre faz aqui no vídeo. O contexto, o que quer dizer nesse momento? Que Davi, que para quem não sabe, Davi que escreveu esse salmo, o salmista Davi, como ele é conhecido também, e ele estava passando por um momento de dificuldade, de perseguição. E ele declarou nesse salmo que Deus é a própria força e o seu escudo. E ele, Davi, sabia que não poderia sair dessa situação sem a ajuda de Deus. Uma coisa muito importante que a gente pode pegar aqui como exemplo, como Davi, é entender que a nossa força não vem de nós mesmos, e sim do Senhor. Davi tinha em mente que o Senhor era a sua força e seu escudo, e sem o Senhor ele não era absolutamente nada. E é exatamente assim que nós devemos pensar, que Deus ele está conosco e ele é a nossa força, mesmo quando nós não conseguimos, mesmo quando nós não sabemos e temos em mente que não podemos fazer nada. Temos que crer que o Senhor é a nossa força e o nosso escudo. Quando ele fala da nossa força, ele está falando sobre a fortaleza do Senhor conosco. E escudo, ele vem trazendo, nós podemos dizer aí, como proteção. Que ele é também a nossa proteção. A própria Bíblia fala, né, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que significa que Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa maior fortaleza e que a gente pode confiar é Deus. A gente tem um exemplo muito interessante na Bíblia que é de Gideão, né? No início, para ele ir lutar contra aquele povo, eram 32.000 homens. No final, restaram apenas 300. E com isso, e eles venceram, né? Derrotaram. E com isso a gente aprende que a nossa força não tá em nós, na nossa força humana, e sim em Deus. Porque às vezes a gente olha para um lado e diz: meu Deus, como é que eu vou conseguir? Eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu não tô à altura dessa luta. Mas a gente precisa entender que a nossa força vem do Senhor, não vem de nós mesmos. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem o hábito, né, de colocar muitas expectativas, muita confiança em coisas que a gente já tem. Tipo assim, eu tenho um trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho esse dinheiro aqui todo mês. E não se dá conta de que isso pode acabar assim de hora para outra. E uma pessoa que ela não tem confiança, ela não tem as próprias raízes firmadas em Jesus. Com certeza, se alguma coisa acontecer e se ela perder alguma coisa daquilo, ela vai se abalar, porque ela não tá firmada em Deus, ela tá firmada em coisas materiais. Então, para que a gente possa concluir o aprendizado de hoje do nosso devocional, o que ele quis dizer a gente? Ele quis falar que a gente precisa depositar nossa força no Senhor, que a gente não precisa ter um exército ao nosso lado, assim como Gideão. A gente só precisa mesmo de Deus. Exatamente. Uma dica que eu dou pra vocês é: pega o caderninho devocional de vocês aí, escreve lá onde é que eu tenho depositando a minha confiança ultimamente, no que é que eu confio realmente, e aí você vai fazer uma comparação aí entre coisas talvez materiais que você confia muito e acaba não olhando pra onde a gente deve confiar verdadeiramente, que é em Deus. E é isso. A gente se vê aqui na próxima segunda-feira com mais um devocional. Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Se inscrevam aqui no canal. Sim, se inscreva e comentem. Comentem, curtam, compartilhem. Um grande beijo. Graças e paz. Tchau.